Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo repleto de verdades que a grande mídia prefere esconder. Hoje vamos discutir o nosso Dom Quixote de Garanhuns, que decidiu desafiar dois inimigos bem mais fortes que ele, a direita nas ruas e Donald Trump. E o resultado? A Globo News ficou em pânico ao vivo. Então dê o seu like porque o conteúdo de hoje vai incomodar muita gente. A gente tinha muita clareza da dificuldade que nós íamos encontrar, porque era público, pela divulgação de vocês, que o país estava desmontado. O Estado foi desmontado. As políticas públicas deixaram de existir. Ministérios foram destruídos. Instituições pararam de funcionar. Ou seja, foram cortados gastos desnecessários com comissões e mais comissões que não serviam para nada. Reduziu-se o número de ministérios para enxugar a máquina pública. Os cabides de empregos nas estatais foram extintos. Programas federais e auxílio a ONGs fajutas passaram a ser fiscalizados. Ou seja, tudo o que ele não queria foi feito. Então nós sabíamos que nós tínhamos que recuperar tudo. Este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. O aumento da taxa básica de juros da economia foi a primeira pergunta. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária decidiu elevar a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano. O aumento ocorreu já sob a presidência de Gabriel Galípolo, à frente do Banco Central. O ano da colheita. Esse é o meu medo, pessoal. Todos podem ver o que estamos colhendo, não é mesmo? Inflação em alta, juros e dólar descontrolados, nos tornamos um anão diplomático e a impressão que se tem é a de que o Brasil, hoje, é um barco sem rumo. Concordam? O presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau no mar, revolto, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor. Gente, olha o tamanho da hipocrisia. Quando era Roberto Campos Neto o presidente do Banco Central, Lula fez de tudo para derrubá-lo. O Nove Dedos criticava toda hora a alta nos juros, como se fosse Campos Neto o culpado, quando a culpa era do próprio governo, com seus gastos descontrolados pressionando a inflação e os juros. Agora, com Galípolo, ele aparece mansinho dizendo que temos que ter paciência quando os juros sobem. E mais... Como é que é, Lula? Essa alta nos juros já estava demarcada pelo outro presidente? Então você vai jogar a culpa pelos juros altos no Bolsonaro de novo? Vocês não lutaram tanto para derrubar o antigo presidente do Banco Central e colocar alguém alinhado aos seus interesses? Pois agora abraça que o filho é teu. É muita canalice. Ainda sobre economia, o presidente garantiu que, mesmo com o aumento do diesel, previsto para este final de semana, o litro ainda será mais barato do que o valor cobrado no final de 2022. Eu não autorizei aumento do diesel, porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo e do derivado de petróleo é a Petrobras e não é o presidente da República. E aprendi uma outra coisa: se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, e veja a diferença, eu falei reajuste e você falou de aumento. É porque se ela tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 a 2024, sem contabilizar a inflação, se colocar essa inflação no preço, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022. Meu caro presidente, se as empresas estatais, inclua aí a Petrobras, que convenhamos registraram um rombo de 6,7 bilhões de reais em 2024, o maior em 23 anos, não aplicar no reajuste dos preços a inflação dos últimos 2 anos, é mais do que óbvio que o preço do diesel vai ser igual ou menor que o de 2022. Quer que eu desenhe para você entender? Em relação aos alimentos, Lula falou sobre incentivar o aumento da produção para equilibrar os preços. Eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata. Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar a fazenda e prender boi como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo.
O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte: é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Gente, como esse homem mente sem parar. Faz uma pesquisa rápida aí e você verá que a participação dos pequenos e médios agricultores na produção agrícola no país não passa de 35%, enquanto que os grandes produtores representam de 70% a 75% de tudo o que é produzido no Brasil. Mesmo se fizermos uma análise honesta e admitirmos que a maior parte das commodities produzidas pelos grandes produtores, como soja, milho, café e carne bovina, são para exportação, a participação dos pequenos e médios chegam no máximo a 70% dos alimentos mais consumidos no país, como o feijão, a mandioca e o leite. Agora, falar que 100% dos alimentos que o brasileiro come vem dos pequenos e médios produtores? Menos, Lula. Menos, por favor. Com a proximidade do retorno dos trabalhos do Legislativo, o presidente disse que não terá dificuldades na relação com o Congresso Nacional e com os futuros presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que ainda serão eleitos. Eu não me meto em eleição da Câmara e eleição do Senado. A eleição na Câmara e no Senado é uma questão dos partidos políticos, dos deputados e dos senadores. O presidente da República não se mete nisso. O meu presidente do Senado é aquele que ganhar, e o da Câmara é aquele que ganhar. Quem ganhar, eu vou respeitar e vou estabelecer uma nova relação. Um comentário curto e grosso. Nós sabemos muito bem que tipo de relação você mantém com os congressistas. Ninguém aqui esqueceu do mensalão, do petrolão e tantos outros esquemas e falcatruas dos seus governos. E se você acha que o festival de bobagens parou por aí, se segura! Lula resolveu ameaçar ninguém menos que Donald Trump. Sim, ele teve a audácia de dizer que se os Estados Unidos taxarem produtos brasileiros, o Brasil vai fazer o mesmo. Só tem um problema, queridão. Os americanos compram muito mais do Brasil do que o Brasil compra dos Estados Unidos. Se a gente parar de comprar deles, eles nem vão notar. Mas se eles pararem de comprar da gente, catástrofe. Alguém avisa o Lula que 14% é maior que 1,4%? Matemática básica nunca foi o forte dele. E isso mostra o tamanho da irresponsabilidade desse governo. Quem paga essa conta no final das contas? O povo brasileiro. Comenta aqui. Você confia no Lula para negociar com potências como os Estados Unidos? O presidente também falou sobre política internacional. Disse que vai manter uma relação de reciprocidade com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Difícil, né, gente? Vamos à verdade. As contas do governo fecharam 2024 com um rombo de 43 bilhões de reais. A arrecadação no período foi recorde, mas os gastos foram bem maiores. As despesas do governo passaram de 2 trilhões de reais, puxadas pelo pagamento de benefícios previdenciários por pessoal e encargos sociais e por outras despesas obrigatórias que incluem o pagamento de benefícios e prestação continuada e de abono e seguro-desemprego. Resultado, um déficit primário, um rombo de 43 bilhões. E olha que em 2023 esse déficit foi de quase 228 bilhões. Eu digo sempre o seguinte, que quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Agora é muito difícil ter coragem de ir para a rua, conversar com o povo e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no país. Esse é o meu tipo de governar. E esse é o meu tipo de fazer com que as coisas deem certo no Brasil. Nós fizemos um G20 extraordinário. Eu não tenho nenhuma humildade de dizer para vocês de que nós fizemos o mais importante G20 da história do G20. Nós agora vamos repetir o maior BRICS da história dos BRICS e vamos repetir a melhor COP, já feita desde que foi estabelecida a primeira COP. Na coletiva de imprensa, Lula, com aquele jeitão de valentão de palanque, resolveu desafiar quem não gosta dele a sair nas ruas. Mas tem um pequeno detalhe que o Lula esqueceu. A última vez que ele enfrentou o povo foi em 2007, no Pan-Americano, e o resultado vai às Américas. Foi tão vergonhoso que até Galvão Bueno tentou passar pano ao vivo, dizendo que o público só estava vaiando porque o evento de abertura estava atrasado. Segundo ele, era para ter começado às 3 da tarde, mas já passava das 6 da noite, e o povo estava cansado e nervoso. Você que está acostumado a ver cerimônias olímpicas, que acompanha através do centro da noite, normalmente tem
toda uma festa, uma cerimônia, aquela festa que conta a história do folclore, a história do país, se refere principalmente ao povo e à cultura de cada país que recebe os Jogos Olímpicos ou os Jogos Pan-Americanos, e depois o desfile dos atletas fecha. Pronto, chegou o presidente da República. Ali o presidente Lula, Dona Marisa, João Avelange, o Sérgio Cabral, governador do Rio, chegaram todos juntos, César Maia, prefeito do Rio de Janeiro, as autoridades todas que vão participar. Vasquez Ramos, presidente da ODEPA, e o Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, do comitê organizador desses Jogos Pan-Americanos. Lula, Carlos Alberto Nussmann, Sérgio Cabral, César Maia. Só gente boa. Se juntarmos todos eles, dá pra puxar quantos anos de cadeia? No momento em que eles estiverem ali, agora sim, vai chegar no presidente, nós vamos ter a abertura oficial. Assim que pararem ali a Virna e o Robson Caetano. A vaia porque surgiu aqui no placar eletrônico 10 minutos para o início da cerimônia de abertura. E o público está aqui desde 3 horas, evidentemente não gostou. Estava marcado para as 5h30. Nós passamos já de 10 para as 6 e o público começa a se gritar. É uma manifestação brasileira. Claro, né, Galvão? Todo mundo viu que as vaias eram diretamente para o Lula. Desde então, ele só aparece em eventos fechados, cercado por gente escolhida a dedo. E agora vem querer bancar o corajoso? Vamos combinar. Quem precisa de segurança para andar na rua é ele, não o povo de direita. Comenta aqui embaixo. Acha que Lula tem coragem de enfrentar o povo de verdade? Minha gente, se vocês achavam que o festival de bobagens ia parar por aí, se segurem. Lula resolveu ameaçar ninguém menos que Donald Trump. Sim, ele teve a audácia de dizer que se os Estados Unidos taxarem produtos brasileiros, o Brasil vai fazer o mesmo. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação que é de 200 anos. Só tem um problema, queridão. Os Estados Unidos compram muito mais do Brasil do que o Brasil compra dos Estados Unidos. Se a gente parar de comprar deles, eles nem vão notar. Mas se eles pararem de comprar da gente? Catástrofe. Alguém avisa o Lula que 14% é maior que 1,4%? Matemática básica nunca foi o forte dele. E isso mostra o tamanho da irresponsabilidade desse governo. Quem paga essa conta no final das contas? O povo brasileiro. Comenta aqui. Você confia no Lula para negociar com potências como os Estados Unidos? E a melhor parte eu deixei para o final. A Globo News em estado de choque. Até Fernando Gabeira, aquele ex-terrorista que sempre passa pano para a esquerda, admitiu que a direita está dominando as ruas. Ele ficou tão preocupado que até criticou a imprensa por esconder a verdade do povo. Coincidência? Eu acho que não. O desespero bateu porque, se Bolsonaro voltar, a mamata bilionária da Globo pode acabar de novo. E sem grana do governo, como eles vão sustentar a narrativa? O cerco tá fechando e eles sabem disso. A minha posição antiga a respeito das falas do Lula e do Bolsonaro, são dois líderes populares que caem muito em contradição, é de dar um habeas língua. Habeas língua? Não pode dizer o que quiser, porque eu não me importo tanto com o que você vai dizer, porque amanhã você vai desmentir. Porque eles precisam falar e desmentir. Agora, a entrevista de hoje
realmente ela toca na questão do Kassab. Eu posso depois falar da entrevista no conjunto, mas como você começou pelo Kassab, eu acho que ele interpreta uma preocupação que é presente em todos nós. Eu, inclusive, escrevi um artigo essa semana sobre essa preocupação. E depois da vitória do Trump, com isso tudo que está acontecendo no Brasil, o que será de nós em 26? Todo mundo está se perguntando isso. Será que vai se aguentar nesse ritmo? Será que nós voltaremos àquele passado recente? Não é? E a minha posição no artigo era de que eu considero que quem passa o pano no governo a essa altura está contribuindo para a volta da direita. E que o melhor é falar a verdade. Entende? E falando a verdade sobre a entrevista, tem que falar a verdade um pouco sobre o que o Lula disse e sobre a imprensa também. Tanto o Lula como a imprensa que o entrevistou, se é que eu não tenho a 1h30 de debate. Mas eu sinto que eles deixaram de lado a principal preocupação dos brasileiros, segundo a pesquisa, que é a violência. Não vi nada sobre violência, sobre segurança pública na entrevista. E essa é a principal, na pesquisa, a principal preocupação. Uma outra preocupação muito grande na pesquisa é sobre corrupção. Também não se falou nisso. Mas isso são temas do Bolsonaro, são temas da direita. Não, são temas que preocupam a população. Eu acho que deveriam ser ditos. Também acho que o Lula está um pouco fora da realidade. E ninguém diz a ele que ele está fora da realidade, e a própria imprensa não consegue perceber que ele está fora da realidade. Ele diz assim, olha, no meu governo não será derrotado, porque nós temos, na rua nós vencemos todos, nós somos invencíveis nas ruas. E a minha experiência de rua, de olho, ouvido, é de que alguns meses, talvez anos, a direita tomou conta mais da rua do que a esquerda. Então, uma predominância da direita na rua em relação à esquerda. Então, é uma concepção equivocada dele, achar que quem está no governo nesse momento é invencível nas ruas. Pelo contrário, eu acho que até o momento as ruas têm demonstrado uma posição majoritariamente voltada para a oposição. Essa é a minha sensação, entende? Agora, eu passei a tarde hoje no Itamaraty exatamente para saber, vem cá, o Lula está numa posição mais assim, beligerante de confronto e o Itamaraty está mais Parece cauteloso. que não, né? Parece que ele está cauteloso e também. E o que o Itamaraty me diz, e não apenas uma pessoa, mas enfim... o que o Itamaraty diz? Que o Lula não tinha outra resposta que dar. Porque se um presidente ameaça o país, você não precisa dizer, não vou deixar o avião parar aqui e bater no peito, dar uma de machão. Mas você tem que dizer, se houver taxação extra para o Brasil vai devolver com taxação extra. E o que o Itamaraty diz? Né? As altas fontes do Itamaraty. Dizem o seguinte, qual foi o comércio bilateral Brasil-Estados Unidos em 2024? Foi em torno de 81 bilhões de dólares. E é equilibrado. O Brasil exportou para os Estados Unidos 40 bilhões e 300. E os Estados Unidos compraram do Brasil 40 bilhões e 600. É uma diferença muito pequena. Ou seja, é diferente da Colômbia. A Colômbia é muito pequena. O Brasil tem um tamanho maior do que a Colômbia e a resposta do Lula não poderia ser outra. Porque há uma questão técnica, há uma questão aritmética, mas há também a questão da soberania. Eu concordo que a resposta adequada é essa. Mas eu te digo que há uma outra resposta possível, que é mais cautelosa ainda. Assim, isso não aconteceu. Eu não vou reagir com hipótese. Quando isso acontecer, nós já estamos preparados para dar a resposta adequada. Só que o Trump hoje já sobretaxou Canadá e México por 25%. Ele está mostrando o seguinte, que a ameaça dele não é só bravata. Eu sei, ele tá eu estou te dizendo. botando em execução. Mas tem etapas. Você não pode ainda responder a sobretaxa do México e do Canadá como se fosse no Brasil. Você tem que dizer o seguinte, olha, quando isso acontecer, nós já estamos preparados e daremos a resposta exata. Entende? Que é o Itamaraty diz isso. Hein? O Itamaraty sempre diz isso. Não aconteceu, não respondeu. Exato, é isso que eu acho que ele poderia ter falado hoje. Também é uma alternativa. São alternativas viáveis, porque também dizer que taxou lá, taxa aqui, também não tem nada demais, né? Tem que dizer também. Se até os comentaristas da Globo estão reconhecendo que a direita tomou as ruas, é porque a coisa tá séria. Ver a Natuza Neri bufando de raiva e a Eliane Cantanhede tentando disfarçar as bravatas de Lula citando as famosas fontes desconhecidas que ela tem no governo já vale a sua curtida, não vale? Comenta aqui, você acha que a esquerda ainda tem força popular ou o Brasil finalmente acordou? No final das contas, Lula mostrou que vive em uma realidade paralela. Ele desafia a direita, ameaça Trump e acha que está no controle da situação. Mas os sinais são claros. A direita está nas ruas, a esquerda não enche nem um fusquinha e a Globo está apavorada. E você, o que acha disso tudo? Deixe a sua opinião nos comentários. Se curtiu o vídeo, já sabe, mete o dedo no like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para mais vídeos que desmascaram essa farsa. Até o próximo vídeo, pessoal!